Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oséias no capítulo 6, no versículo 6. Os que encontrar, digo amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito da seguinte maneira: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Só até aí, pode estar se assentando, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Quero aqui, desde já, estar saudando os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui ser grato ao Senhor, dar honra a Deus por mais uma vez por poder estar aqui com os irmãos, dar honra também à igreja por ter estado nos aceitando, nosso pastor presidente, o nosso líder aqui da congregação, irmão Jonathan. Quero agradecer a Deus também pela minha família e pela vida de cada um que aqui está, porque até aqui, Ebenezer, Deus tem nos ajudado. Deus tem sido firme nas suas decisões, como sempre vai ser. O nosso Deus sempre vai dar uma palavra e vai cumprir. O nosso Deus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, se você às vezes estiver ansioso com o dia do amanhã, saiba que o nosso Deus já está lá. E se você estiver pesaroso com o passado, saiba que o nosso Deus também está lá. Mas o nosso Deus não quer que você esteja nem no futuro, nem no passado. Ele quer que você esteja aqui agora, no dia chamado presente. Porque este momento é um presente de Deus para a minha e para a sua vida. Este momento é um presente de Deus para nós como igreja. Por isso hoje podemos uma vez mais glorificar ao Senhor. Você que tem motivo de dar glória de sobra, pode começar a dar glória a Deus e aleluia aí onde você estiver. Com seus olhos fechados, vamos estar orando ao Senhor uma vez mais. Neste momento, como eu sempre digo, e não é jargão de pregador, vamos estar fechando os nossos olhos para que Deus possa estar falando no nosso interior. Porque chega de ser influenciado pelas coisas exteriores, chega de ser influenciado pelas redes sociais, chega de ser influenciado pelas logias deste mundo, seja de ser influenciado pelas pessoas que te caluniaram ou pelas pessoas que não têm sido honradas com você. Neste momento, você tem que ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios 3,16: vós sois templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está conosco aqui hoje, saiba que Ele pode fazer maravilhas no nosso meio. Saiba que Ele pode te curar se isso for necessário e se isso for preciso. Saiba que Ele pode te curar, que Ele pode te abençoar, que Ele pode te libertar. Aquilo que é necessário para a sua vida no dia de hoje, saiba que o Senhor pode dizer. Como o nosso pastor tem dito, e é verdade, hoje um dia que pode parecer comum, mas na presença do nosso Deus não existe dia comum. Todo dia na presença de Deus é um dia extraordinário. Todo dia na presença de Deus é um dia que pode acontecer algo maior. Todo dia na presença de Deus é um dia que as muralhas podem se cair. É um dia que você pode atravessar o mar vermelho. É um dia que fogo pode surgir dos céus e cair ao nosso redor e nós não sermos machucados. Todo dia na presença de Deus é dia de 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não ser atingido, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é aquele ao qual a Bíblia vai nos dizer que Ele é a destra que nunca perde. O nosso Deus é aquele que nos escolheu e nunca vai nos abandonar. O nosso Deus é aquele que vai dizer para mim e para você que pode a mãe se esquecer dos seus filhos, mas eu, o Senhor, nunca me esquecerei de vós. Então, na presença deste Deus, hoje nós estamos. E foi dito aqui, nós não estamos na presença de qualquer um. Eu tenho certeza que quando você vai diante de alguém importante, você vai à altura. Eu tenho certeza que quando você vai diante de alguém que você tem respeito, você vai com reverência.
Então neste dia você não tem lugar para dar lugar no seu coração para o medo, para o desespero, para a angústia. Neste lugar você não tem lugar para dar lugar para estar de qualquer maneira. Comece a orar ao Senhor enquanto é tempo, pois a sua família depende da tua oração, a sua vida depende da tua oração, o seu emprego, a sua casa, onde quer que você vá, pode ser uma bênção se você neste dia tomar uma decisão com o Senhor. Como foi dito aqui na palavra de Deus, Oséias vai nos dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Diz assim, está escrito no capítulo 6, no versículo 3. E aqui no versículo 6 vai nos dizer que o Senhor está farto de sacrifícios vãos. Ele quer o teu coração, Ele quer o teu amor, a tua misericórdia, aonde você tem aplicado o teu amor, aonde você está colocando o seu coração. O seu coração está neste mundo, o seu coração está em pessoas, o seu coração está em livros, o seu coração está em remédios, o seu coração está em médicos. Saiba que o Senhor, nosso Deus, Ele não veio para remediar, mas para curar. O nosso Deus, Ele não veio aqui apenas para passar a mão no seu ego, mas para tirar toda a mazela que está dentro do teu coração. Aleluia. Então, se você veio aqui hoje para um dia decisivo, começa a dar lugar aonde quer que você esteja. Começa a abrir o seu coração para Deus falar contigo. Deixa Deus falar dos céus e que você receba na terra. Comece a clamar ao Senhor e que os céus sejam alvo de suas orações. Que o seu coração possa se derramar hoje na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai, que o teu povo receba da tua parte, Senhor. Este povo, ó Deus, que veio aqui hoje, não apenas, ó Pai, para um dia, mais um dia não, mas veio para um dia decisivo. Ó Deus, um culto como esse, ó Pai, sabemos, pode ser o nosso último, por isso assim nós queremos aqui tributar ao Senhor toda a glória e toda a honra. Está escrito na tua palavra, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso assim, Pai, queremos aqui pedir ao Senhor que tudo quanto colocarmos o nosso pensamento, aonde colocarmos os nossos olhos, a nossa mão, ali o Senhor esteja. Queremos aqui dar glória e honra ao Senhor, colocando, ó Deus, a direção da nossa vida diante do Senhor. Passamos para o Senhor o nosso nome, ó Deus, passamos a escritura da nossa vida para Ti, e que o Senhor possa conduzir da menor maneira que sabemos que o Senhor sabe. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que pega essa palavra no seu espírito neste momento pode começar a dar glória. Nós não estamos aqui jogando palavras ao vento. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Pessoas passam aí nessa porta e vão dizer: ali está o povo barulhento, o povo que grita. Mas eles não sabem que a nossa alma está assim gritando, mas é gritando de louvor e aleluia para o Senhor. Então, se você está aqui para glorificar a Ele, vai soltando a sua voz, vai soltando a sua lágrima. Se você fala em línguas, fale em línguas. Se você interpreta, interprete. Mas não deixe esse momento passar, e no dia de amanhã você vai pesar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor. Fala aos teus filhos, fala aos teus servos. Derrama sobre os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse dia ímpar, nesse dia diferente. Sim, Senhor, nós queremos aqui dar ao Senhor toda a glória, toda a honra e toda a exaltação. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Oséias que o Senhor tem buscado, tem procurado essas pessoas que não se interessam em fazer sacrifícios vãos. Nós vamos ver nos tempos de hoje que muitas pessoas se esforçam de muitas maneiras. Vocês sabem disso. Nós vamos ver pessoas correndo para cá e para lá, e muitas das vezes o propósito não é o correto. A maneira pode até ser a certa, mas se você não apontar para o lugar certo, na pessoa certa, você não vai acertar.
E a palavra de Deus vai ser categórica em nos dizer que o Senhor, Ele está farto. Ele não quer mais sacrifício, mas Ele quer um coração quebrantado. O nosso Senhor Jesus, vocês vão lembrar que Ele diz da mesma maneira aos seus apóstolos: misericórdia quero e não sacrifício. Vocês ainda não entenderam? Misericórdia quero e não sacrifício. Às vezes nós caímos em um túnel e vamos errando, insistindo em não ouvir a voz de Deus, nos esquecendo do Senhor, passando a nossa vida, e a nossa vida vai passando diante dos nossos olhos e rapidamente já está acabando. Mas a palavra de Deus, o Senhor, Ele vai nos alertar para que nós venhamos no tempo da nossa mocidade, não apenas quando jovens, mas enquanto fortes, lembremos do nosso Senhor. Devemos dar lembrança, devemos estar mostrando para Deus que nós estamos aqui para fazer a diferença. Aleluia. Nós estamos aqui, meus irmãos, não chamados ao acaso, não chamados de qualquer maneira. Nós não fomos colocados no mundo por um ato qualquer, não. Seu pai e sua mãe, independente de como foi gerado ou concebido, Deus, antes disso, Ele já havia te escolhido. A Bíblia vai nos dizer em Efésios sobre isso, que nós somos gerados no Senhor antes que tudo fosse formado. Então Deus, antes que todos soubessem o seu nome, Deus já havia te nomeado, Deus já havia te escolhido. E a Bíblia vai nos dizer que Ele, além de nos escolher, nos deu as nações como profetas, porque o Senhor te escolheu para dar glória para Ele nesta terra. O Senhor não te escolheu para vir até esta igreja, se assentar nestes bancos, levantar a mão, receber a bênção e ir embora de qualquer maneira. Não, o Senhor te escolheu para você ter uma decisão e ter uma vida decisiva nesta terra. Aí eu me pergunto, você se pergunta, se hoje nós subiríssemos para o Senhor, se nós voltássemos a Deus, você faria diferença nesta terra, sim ou não? As pessoas se lembrariam de você, sim ou não? Eles olhariam ali para aquele espaço vazio e pensariam: fulano de tal era uma pessoa de valor, aquela pessoa faz falta aqui no nosso meio. Deus o tem, amém, mas ele era um homem de oração, ela era uma mulher de oração, ela estava aqui para orar, para adorar, para fazer sem interesses, mas sim para fazer pela glória do Deus Altíssimo. Nós devemos entender, irmãos, que tudo que fazemos vai ser nos retribuído de alguma maneira. A Bíblia vai nos dizer que nós somos reis, sim, mas sem coroa por enquanto. Por enquanto, tudo que fizermos vai ser creditado nos céus. Tudo o que temos feito, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos fazer para o reino dos céus. Mas haverá um dia em que você chegará diante do Senhor e a sua coroa está guardada. Aí a palavra de Deus vai perguntar para mim e para você novamente: na sua coroa, ela está adornada de pedras preciosas? Como tem sido as suas obras? Como tem sido o seu louvor? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem gastado a sua vida como uma vela em um lugar que não tem nenhum sentido? Ou você tem gastado a sua vida como luz diante de pessoas? Você tem gastado a sua vida para ser um influenciador de boas coisas, de bons pensamentos? Ou você tem gastado a sua vida em ser uma vítima dessa sociedade, em ser uma vítima das pessoas, em ser uma vítima dos acasos? Deus está te chamando a ser luz e sal nesta terra. E a palavra de Deus nos diz que a luz não foi chamada para ser colocada debaixo de nada, mas sim para ser colocada em um lugar alto. Você tem que ser colocado em um lugar onde as pessoas te vejam, sim. Às vezes você pensa: eu não posso estar lá, porque quanto mais eu subo, mais as pessoas me apedrejam. Uma árvore com frutos, ela é apedrejada. Uma árvore com frutos, ela é cutucada. As pessoas vão até ela para amolá-la, sim, vão subir nela, assim dizendo. Por quê? Porque tem frutos. Porque tem frutos. Então as pessoas, às vezes, elas se irritam com as pessoas a procurando, mas a luz que brilha dentro de você não tem jeito, você vai ser alvo mesmo.
A luz que está dentro de você, chamada Espírito Santo, vai fazer com que as coisas ao seu redor te procurem, converjam. A Bíblia nos diz que céus e terra convergem. Céus e terra convergem, apontando para Jesus. E a Bíblia nos diz que você é um pequeno Cristo nessa terra. Então quer dizer que sim, as pessoas vão te amolar, vão te importunar, vão ir até você buscando alguma coisa. E eu te pergunto, você tem o que dar no dia de hoje? Você tem o que colocar à mostra? A Bíblia vai nos dizer que Jesus chegou diante de uma figueira, e ali aquela figueira ela estava toda frondosa. Naquele momento Jesus falou, deve ter figos. Mas quando ele chegou, ele disse, não é momento de figos. Por que ela está toda frondosa? Quando ele chega nela e abre, a Bíblia nos diz que ele vê que não tem nenhum figos. E ele diz para ela, mentirosa, nunca mais ninguém coma figos de ti. Presta bem atenção, meu irmão, nessa palavra. Nós devemos frutificar no tempo certo. Sim, o Senhor te chamou, te plantou em uma terra e você tem que frutificar. Você não foi chamado apenas para fazer barulho. Você não foi chamado apenas para ter uma boa aparência. Não, Deus te chamou para dar frutos. Deus te chamou para ter algo a que dar. E pessoas vão passar diante de você, dia após dia. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Você está aqui. Você tem que fazer jus ao nome ao que o seu pai te deu. Você tem puxado o seu pai? Você tem dado valor a este nome ao qual você tem carregado? A palavra de Deus vai nos dizer que hoje nós somos a arca da aliança. Vocês lembram que o povo de Israel seguia a arca, sim ou não? O povo de Deus seguia a arca, irmãos. O povo de Deus necessitava estar ao redor dela, porque aonde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Aonde a arca estava, ali tinha sacrifício, ali tinha louvor, e ali todos os que estavam ao seu redor tinham alegria, jubilavam na presença de Deus. Mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à luta, aonde a arca estivesse, ali teria alegria, ali teria paz. Porque a arca do Senhor carrega a presença de Deus. Tem a arca do Senhor aqui hoje? Pode ser mais forte. Tem a arca de Deus aqui? Saiba de uma coisa, que as pessoas conheciam a arca não pelo seu estereótipo, ou não porque ela tinha por fora, não, mas sim pela presença de Deus. Os irmãos vão lembrar que a arca uma vez foi raptada de Israel e foi levada. Mas aonde ela estava ali, a presença de Deus não estava. Então não adiantava aquela arca estar ali, não. Aquela arca tinha que estar ali, mas cheia da presença de Deus. Então os lugares aonde você for, se lembre de carregar a presença do Senhor. Não esqueça Deus no culto. Não esqueça Deus na sua casa. Não esqueça Deus dentro de um quadrado, ou em uma Bíblia aberta no seu carro. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça do Senhor. O Senhor está aqui procurando pessoas que estão aqui, não para sacrifício, mas para o amor. Que sacrifício é esse, irmão? Quando erramos, devemos reparar o erro, sim ou não? Quando nos esquecemos de Deus, nós devemos voltar ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos ligados à árvore que é Cristo. E quando nós começamos a não frutificar, a Bíblia nos diz que nós começamos a morrer, esta galha vem ser cortada. Quando nós paramos de louvar ao Senhor da forma que deve ser louvado, quando nós paramos de entregar da forma que deve ser entregue, porque às vezes a gente não coloca a força que é necessária, às vezes a gente passa despercebido, e Deus depois vai te cobrar. E quando Deus cobrar, reparando o erro, você tem que sacrificar. E Deus não quer sacrifício, Ele quer o seu coração voltado para Ele. Porque quando você obedece a Deus, cheio do Espírito Santo, a sua trajetória não é isenta de erros, mas tem menos erros. A sua vida, ela vai melhorar nos aspectos de não começar a errar tanto.
jogando pedras ao vento. Não, meu irmão, Deus vai te dar a direção, o teu Deus vai te dar o caminho, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. Amós, no capítulo 9, no versículo 11, está escrito da seguinte maneira: eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quando foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé que cumprirá todas estas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que colhe, e o que pisa a uva ao que lança a semente. E os montes destilarão vinho, vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de novo a Israel, o meu povo expatriado terá nova sorte. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir das suas ruínas, e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem retirados da terra que eu vos dei, assegura Yahvé, o seu Deus Altíssimo. Irmãos, é de saber dos irmãos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que conseguia cativar a presença do Senhor e os olhos de Deus sobre a sua vida. Davi tinha algo dentro do seu coração, uma engrenagem que nós às vezes não podemos entender, mas a engrenagem que Davi tinha, ela era tão potente diante do Senhor, em que o Senhor mudava coisas, mudava situações, mudava palavras. O Senhor mudou reis por causa do coração de Davi. Nós vamos ver que aquele homem, ele conseguia tocar o coração de Deus de uma forma tão diferente, ao qual o Senhor perdura em tempos após tempos. E nós sempre ouvimos que Davi era segundo o coração de Deus. Então nós vamos ver que aquele homem tem algo diferente. E aquele homem era um homem que ele não gostava de sacrificar, não, ele gostava de adorar ao Senhor. Nós vamos ver que aquele homem, ele errava e pecava, assim como todos os homens sobre a face da terra. Mas nós vamos ver que não como alguns que estão por aí, quando aquele homem errava, ele nunca mais caía naquele erro. E é algo primordial diante do arrependimento. O arrependimento é algo que toca o coração de Deus. E aquele homem é um homem que se arrependia verdadeiramente. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Amós que o Senhor gostou tanto da forma daquele homem louvar, que ele, pelos tempos e tempos, ele levantou esta palavra onde ele disse que ele restauraria a tenda de adoração ao qual Davi fez para ele. Nós vamos ver que o Senhor, lá no Egito, ele fez com que a tenda fosse de uma forma. E ele disse que a palavra dele não mudaria. A palavra dele naquele momento era que a tenda tinha que ser de tal forma, um altar na ponta, ali teria que ter um candelabro do lado, ali teria que ter uma mesa dos pães, mais à frente teria o santo lugar, depois o santíssimo lugar, e só os sacerdotes poderiam entrar ali, e só o sumo sacerdote poderia fazer um sacrifício para todo o povo uma vez no ano. Mas nós vemos Davi vindo e mudando aquele contexto de adoração. Davi, ele fala: eu não quero apenas um sacrifício dessa forma, não. Eu quero uma adoração contínua para o meu Deus. Eu não quero apenas um sacrifício aqui ou ali. Tem pessoas que vivem de um sacrifício. Tem pessoas que vivem dessa forma.
Mas eu te falo, a palavra de Deus vai nos dizer que cada dia eu tenho que me ofertar ao Senhor, no altar da minha vida. Cada dia eu tenho que fazer um pacto novo. Cada dia eu tenho que chorar uma vez mais na presença do meu Deus. Não é viver apenas de cultos de quinta à noite ou domingo à noite, não. O Senhor nos chamou para vir e viver uma novidade de vida. Sermos transportados de trevas para a maravilhosa luz que é Jesus. E Jesus, ele vai nos dizer que em nenhum dia ele me deixa e te deixa órfão. Não, em todo o tempo ele está conosco. Então, se em todo o tempo Jesus está comigo, o que eu estou fazendo que eu estou calado? Eu tenho que começar a incomodar ele. Meu Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, me dá a resposta, me dá um jeito, cura o meu corpo, me abençoa, fala comigo, me movimenta. Eu quero que o meu coração comece a queimar. Eu quero que o Senhor possa me honrar aqui onde eu estou, para a glória do teu nome. E a Bíblia vai nos dizer que ele fez da seguinte maneira: ele levantou uma tenda, e aquela tenda tinha 24 turnos de adoração. É de conhecido dos irmãos que as famílias de Asaf, Amã e Jedutum estavam ali envolvidas naquela adoração, e ali naquele lugar tinha diariamente louvor, oração e proclamação da palavra. Vocês estão percebendo, meu irmão? Como que a gente pode tocar o coração do nosso Deus? Aonde tem louvor, aonde tem oração e aonde tem proclamação da palavra de Deus, ali o Senhor estará presente. O nosso Deus está à procura deste povo que o adora em espírito e em verdade. Como eu poderei adorar o Senhor em verdade e em espírito? Desta maneira. Ah, mas irmão, eu não posso ficar cantando em todo tempo no meu trabalho. A Bíblia vai nos dizer que o perfeito louvor, ele não parte da boca, mas do seu interior, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver. Aonde quer que você esteja passando por aí, Betel está louvando ao Senhor, porque você carrega este nome. Um cristão está louvando ao Senhor, porque você carrega este nome. Orando em espírito, proclamando a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa língua pode proceder vida ou morte. Então você tem poder na sua palavra, poder para a vida ou poder para a morte. Sim, porque a palavra de Deus nos diz que nós nos assemelhamos ao nosso Senhor, nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim ou não, irmãos? Se somos imagem e semelhança de Deus, algumas coisas, alguns atributos do Senhor podem nos ser traspassados, nós podemos receber, e um deles é desta maneira: nós podemos falar e as coisas acontecerem assim como o nosso Deus faz. O nosso Deus é um rei que dá decretos, e quando ele coloca o seu anel em cima, aquele decreto nunca mais volta atrás. Mas quando você, com a sua palavra, na sua pequenez, na sua fragilidade, você dá uma palavra em cima da sua doença, ou em cima do seu cativeiro, ou em cima do seu trabalho, em cima ali aonde quer que for, da sua família, do caos aonde quer que esteja, se você der uma palavra no nome de Jesus, saiba que o rei está carimbando. Quem crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? A Bíblia nos diz que a família de Asaf, eles adoravam, louvavam o Senhor. A família de Amã oravam, e a família de Jedutum proclamava a palavra. E ali, 24 horas por dia, havia um culto para o Senhor. Ah, mas irmão Lucas, eu não consigo. Irmãos, só de você estar andando por aí, só de você estar vivo, você já está louvando a Deus. Só de estar vivo você já é um louvor para Deus. Quem quer que seja que esteja andando por aí, já está louvando ao Senhor, pois a Bíblia nos diz isso, que tudo glorifica ao Senhor, porque tudo está subsistindo, tudo está acontecendo por causa dele. Então uma das coisas nós já conseguimos fazer, em todo tempo nós podemos louvar ao Senhor. E oração, também podemos orar. E se você precisar, você usa palavras, mas independente disso, quando você estiver vigiando, quando você estiver intercedendo, saiba que você está orando ao Senhor.
Proclamação da palavra não precisa ser em todo tempo, mas no momento certo, o Senhor Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem vos dito. Então, não é pela sua capacidade ou pelo seu anel de doutorado, de teologia no seu dedo, não, mas porque você é escolhido do Senhor para estar nesta terra, glorificando Ele, proclamando o Evangelho. Vós sois cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus nesta terra. Há um chamado, meu irmão, e no momento que você levanta as suas mãos, você recebe, lhe é imputado um chamado de crente. E a palavra de Deus nos diz que vocês são chamados para ser reis e sacerdotes nesta terra. Vocês têm o dever de apresentar do povo para Deus e de Deus para o povo. E pode ter certeza que Deus tem falado com você e você tem tapado os seus ouvidos. Então comece a ouvir a Deus, porque Deus tem falado no nosso tempo. Deus tem revelado coisa por aí. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm precisado de uma cura. Vocês sabem, Deus está te falando. Comece a colocar este dom para fora. Comece a deixar Deus falar dentro de você, porque os usados por Deus glorificam o Senhor aonde quer que eles estejam. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, ali naquele momento, estava acontecendo uma pregação, ali estava acontecendo uma exposição da palavra. E no capítulo 15, o versículo 13, quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e gritou no meio daquele povo, chamando a atenção deles. Dá-se a entender que o que eles estavam fazendo não era de todo correto. Dá-se a entender que ele queria chamar a atenção daquele povo, e aquele homem foi tomado e disse: irmãos, ouvem-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios, para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso então, de pleno acordo com a palavra do profeta Amós, aqui não diz, mas é Amós, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la. Nós vamos ver que os atos ali dos apóstolos, eles vão mencionar este templo e esta tenda. E esta tenda é ambulante, sou eu e é você. Apóstolo Paulo também vai nos dizer, como nós citamos aqui em 1 Coríntios 3,16, nós vamos saber que o Espírito Santo mora dentro de nós. E se você está entendendo o que eu estou falando, quando eu falo com você que o Espírito Santo mora dentro de você, comece a chacoalhar aí dentro. Porque saber que Deus está morando dentro de mim, eu tenho que começar a vigiar, eu tenho que começar a abrir os meus olhos, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu não posso deixar um templo bonito como esse de qualquer maneira. Tem que ter movimento, tem que ter o agir do Senhor. Você não foi chamado para estar de qualquer maneira. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vocês podem entender o peso dessa palavra? Vocês podem entender, Deus tirou vocês de dentro dele. Assim como está escrito em Gênesis, Deus formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus tirou eu e você de dentro dele. Depois que nós crescemos, aceitamos Jesus e Deus voltou para morar dentro de nós. Assim se constitui o reino dos céus. Jesus vai nos dizer: não procure o reino dos céus aqui ou ali, não. O reino dos céus está dentro de vocês. O reino dos céus é quando homem e Deus começam a falar juntos. Deus está à procura desses que podem ouvir a sua voz e proclamar e replicar as suas palavras. Deus está despertando a sua igreja. Deus está falando com o seu povo. Deus está chamando, irmãos. Está acontecendo coisas para ali e para cá, e nós estamos passando despercebidos. Nós vemos que o que está escrito na palavra de Deus tem se cumprido. Jesus está às portas. Nós vamos ver em Amós, nos versículos mais abaixo, onde
vai falar que aqueles que estão plantando vão ser seguidos por aqueles que vão colher. Vocês podem entender? Antes mesmo da pessoa plantar, a fruta já está a crer. Deus vai acelerar. Deus vai fazer com que as coisas se acelerem. O seu cativeiro vai acabar em nome de Jesus. A sua falta de fé vai se acabar no nome de Jesus. No momento que um planta, o outro já está colhendo. Aonde Deus está, aonde o povo louva a Deus, aonde as coisas de Deus acontecem, é sobrenatural. As pessoas não podem entender o mover de Deus. Alguns vão apontar e vão falar, é fogo de palha. Mas deixa eles falar. A palavra que importa na minha e na sua vida é a do Senhor. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. Por isso que nós devemos entender esta palavra, onde o Senhor disse que se Ele plantar a vinha, logo aqueles que estão vindo atrás vão colher e vão fazer vinho. Entenda que uma pessoa planta, o outro colhe. O que você está fazendo, o outro vai desfrutar sim, em nome de Jesus. Não é só para você, outras pessoas vão desfrutar. E é num tempo extraordinário. O crescimento é rápido. Qual que é a palavra que está sobre nós neste ano? É o ano da expansão. Deus está falando. É o ano da expansão. É o ano de crescer. E num ritmo ao qual nós vamos custar acompanhar, mas o Senhor está conosco. Amém? Coloque sobre seus pés, vou orar por você. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Prepara um novo para nós aí. Aleluia. Vamos estar orando a Deus neste momento, porque Deus tem falado, e a Bíblia nos diz que ninguém será indesculpável. Ninguém poderá dizer ao Senhor, eu não escutei. Ninguém poderá dizer, eu não sou chamado. Ninguém poderá dizer, nunca falaram para mim de Jesus. Nunca falaram para mim do Espírito Santo. Nunca falaram para mim, Senhor, que eu sou um escolhido. Não, meu irmão. Há alguns teólogos que dizem que será mais ou menos dessa maneira. Um enfermo doente, com vários exames já feitos. E ali aquele enfermo diz, não, eu não estou doente. Mas então o seu médico começa, prova número 1, prova número 2. E vai mostrando os exames, um atrás do outro, e então não tem como falar que não foi avisado. E o nosso Deus tem avisado neste tempo. O nosso Deus tem chamado a atenção. Então vamos largar a carnalidade. Porque o nosso Deus tem algo para fazer no meu e no seu coração. Tem algo para fazer através das nossas vidas, nas nossas vidas. Deus vai fazer com que coisas maiores aconteçam no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo. Vem orar ao Senhor neste momento, ó Pai. Quer que pede para pôr um microfone para você aí? Vai vir. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, neste momento, que o Senhor possa encher o teu povo. Enche as tuas filhas, Senhor, enche os teus filhos. Ó Pai, nós sabemos que a tua presença, ó Pai, é o que vai fazer com que nós venhamos ser transformados. Ó Deus, no nome de Jesus, os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui, ó Pai, para receber da tua parte, ó Deus, uma palavra. Nós estamos aqui neste momento, Pai. Abre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus tem para falar no seu coração. Deus pode falar em você neste momento? Deus pode falar contigo neste momento? Dê uma autoridade para o Senhor falar contigo aí. Deixa Deus falar no seu coração aí. Se você veio hoje para esse dia, deixa Deus falar contigo. Se você veio para escutar o Senhor hoje, deixa Deus falar no seu coração. Há um poder do Espírito Santo aqui hoje, a unção do Senhor, e o Senhor vai fazer com que você receba. Ramanda lava socanda lavadaia, rimanda lava suricanda lavaia baço. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, Senhor. Toma teu lugar, Espírito Santo. Toma teu lugar, Espírito Santo. Encha, Espírito Santo. Toma, Senhor. Vai enchendo, Deus.
Ó Pai, vai jogando para fora tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Pai. Tu sabes, Espírito Santo, aonde agir, aonde tocar. Ó Deus, volta este homem, ó Deus, para o lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Sim, Senhor. Canto e alaço, becando alavar. Lavar, shuricanto, lebanaia, lamaço. Irimanda labacanda, lavar, suricanda, labaia. Canto e canda, lavas. Do lugar da onde nunca deveria ter saído. Do lugar da onde nunca deveria ter afastado. Os seus pés vão ter força novamente para andar. Deixa sair para fora tudo que te tirou a paz, tudo que te tirou da presença do Senhor. Amanta lava sou. Quem anda lava todo mal, Pai, que tentou contra este homem embaraçar os seus pés, nós falamos sai. Nós falamos sai. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Enche, 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 Senhor. Anasui, candalabá, lacei. Amandará, candalabá, suri, badalabaia. Amantui, candalavás. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amandarabá, suri, candalabá, lacéria. Em nome de Jesus, Pai. Todos os sentimentos feridos. Sim, Pai. Que o Senhor cuida, Pai. Esta mulher vai perceber o cuidado do Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que machucou. Ó Deus, todo relacionamento, ó Pai. Em nome de Jesus. O Senhor sabe do teu coração. O Senhor te entende. Não tem como segurar. Não tem como reter. Deixa Deus falar aí dentro. Porque o amor dele para contigo é maior do que todo amor desta terra. Eria canta lavas. Emanto e canta lavas. O quenta lavas. Ore canta lavaia. Que você possa sentir agora o abraço, o toque, o agir, o trabalhar, porque Ele decidiu hoje tocar no seu coração. Amanda lava secanda lavaia. O amor de uma mãe pode ser forte, mas o meu amor por você é maior. Amanda lava cheio. Você consegue entender? Recanto e candalava severebanaia. Não tem como se esconder, não tem como fugir. Amanto e candalavai. Amanda lava severebanaia. Deixa sair para fora. Nada que não seja de Deus vai ficar sobre a sua vida. Nenhum sentimento que não seja bom para você vai ficar aí dentro. Seu coração vai ser guardado pelo Senhor. Os seus sentimentos vão ser guardados por Ele. Amanda lá, soe, candalavaia. Levanta sua mão, recebe a vitória. E me doe, candalava, so candalavaia. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Você quer ter um encontro com o Espírito Santo? Abre o seu coração. Deixa eu falar aí dentro agora. Os sentimentos vão ser confusos, mas é o Senhor mudando a matéria do seu entendimento, mudando a matéria do seu coração. Que anda suibanaia. Ele diz: o encontro que eu tenho é decisivo para contigo. Ele diz: canto e alavaço, canta lavaia vas. Uma unção do Senhor sobre a sua vida eu ministro agora. Toma, Espírito Santo, enche-se. O corpo pode não resistir, mas a unção fala mais alto. Há uma unção do Senhor sobre a sua vida. Há algo poderoso ao qual nós não podemos entender. Canto e alavaça, becandaia. Queremanalavaia. Deixa sair para fora. A timidez não faz mais parte de você. Você foi tomada para o espírito de ousadia, o espírito do Espírito Santo. Amanda lavaixo, canto e amanta lavaço, canta lavaia. Toma, Espírito Santo, enche, enche esse corpo. E a Deus em Israel. Tu sabes, tu sabes, o Senhor ainda habita, é o Senhor que faz, é o Senhor que tem cuidado, é o Senhor que tem lá dentro, aonde você às vezes nem pode entender, nem pode lembrar, mas as mágoas e as sequelas cai por terra agora. Que esta mulher seja sarada em seu coração. Guarda, Senhor, não só ela, mas a sua família, Deus. Toma agora, Espírito Santo, o teu lugar. Enche.
Enche. Enche. Anda lá, suíca, anda lá, baixo. Enche, Senhor. Toma o teu lugar. Vai, o que? Tecanda lá, vai. Nada que possa resistir ao poder do Senhor. Nada pode ser resistente bastante ao poder do Espírito Santo. Toma, Espírito Santo. O Senhor que é mais forte. O Senhor que entra e tira todo o mal. Tá, socorro, remando ir, macabra, vai. Todo mal cai por terra agora. Em nome de Jesus. Cai por terra. Abaixo, Amanda lá, vai. Dá um grito de Deus. Em nome de Jesus. Toma o teu lugar, Espírito. Manda lá, abaixo. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do Aleluia. céu. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. O Senhor te fará encontrar aquilo que você tem procurado, aquilo que você tem buscado. Nessa busca incessante, ao qual às vezes nós nos deparamos com tantos embaraços, com tantas dificuldades. Às vezes a gente não consegue encontrar a gente mesmo. Às vezes os medos falam mais alto que a gente. Eu começo a andar, eu começo a romper, aí uma palavra desfaz tudo o que eu recebi. Uma palavra desfaz tudo o que eu andei. Uma pessoa que faz muito tempo que você nem vê, chega para você, manda uma mensagem, ou passa por você e dá uma palavra. Saiba disso, encontre o que você está procurando no nome de Jesus. Estas palavras que vêm como flecha, apenas as de Deus, podem vir para atacar o seu coração, porque as palavras de Deus, as bênçãos do Senhor, enriquecem e não trazem desgosto. Davi, quando recebeu a primeira unção, foi o momento ao qual ele teve mais batalhas, mas havia mais duas unções para frente. Ele seria ungido mais uma vez com 30 anos e depois com 40 anos. Mas eu te pergunto, se no meio da primeira unção, no meio da primeira caminhada, ele desistisse do seu chamado, ele receberia depois as duas unções? Receberia depois as duas vitórias que o Senhor lhe daria? Então saiba, às vezes Golias pode apresentar na sua caminhada. Às vezes uma pessoa tão perto como Saul vai se apresentar na sua caminhada. Às vezes os seus irmãos, como os irmãos de Davi, vão se levantar na sua caminhada. Mas independente de tudo isso, quem te chamou foi Deus. Foi Ele que te escolheu para isso. Então continue marchando. Amém? Nós vamos estar encerrando. Após o encerramento, você que precisa de uma oração, que precisa de algo da parte de Deus, pode estar vindo aqui à frente, nós vamos estar orando. E Deus, em nome de Jesus, vai te dar a vitória. Amém? Você crê nisso? Dá uma glória a Deus bem alto. Aleluia. Os irmãos, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, nesse dia, nesse segundo elo dessa campanha, eu te apresento a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, tudo que leva o meu nome. Eu clamo nessa hora, diante do Senhor, no teu altar, eu coloco toda a minha vida, todas as minhas necessidades. Senhor, eu acredito que o Senhor é o Deus de resposta, de milagre, de livramento. Então, Senhor, nesse dia, abra as portas. Neste dia, traga favor, livramento, provisão, proteção, para a glória do teu nome. Eu apresento a minha causa diante do Senhor e clamo nessa hora pelo teu socorro. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus para fazer
diretamente, mas além daquilo que eu tenho orado ou pensado. E em nome de Jesus, eu repreendo toda malignidade, toda bruxaria, toda macumbaria, toda ação de Satanás, seus demônios, sejam agora, pelo poder do nome de Jesus, do sacrifício, da morte, ressurreição, ascensão, glorificação, em nome de Jesus, eu anulo, eu cancelo, eu repreendo espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de vício, espírito de confusão, espírito de tranca-rua, eu repreendo contra a minha família, não vale maldição, caia por terra todo mal, e eu ministro sobre a minha casa a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Seja